As mentiras de uma das maiores empresárias de Quatiguá. Das denúncias de cárcere privado às falsas acusações de ameaça de morte e perseguição. Gisele Bonardi de um jeito que você nunca viu. Inclusive, ela me processou, perdeu feio e viu a audiência com a justiça se transformar num verdadeiro espetáculo. Chama a Gisele, chama aquela cadela, aquela vagabunda. O Ministério Público e a juíza cobraram explicações da Gisele sobre supostos abusos com ex-funcionárias. E foi nesse momento que você saiu da sala ou você saiu depois? Nesse tempo todo, não ficou só as duas, você ficou em que local? Eu desci. Antes do episódio de hoje, eu gostaria de adicionar duas informações. O Primeira Impressão em Vídeo não tem relação com a extinta versão impressa que circulou em Quatiguá alguns anos atrás. A marca Primeira Impressão é minha, mas algumas variações, inclusive em outros formatos, como a versão impressa quanto a versão para rádio, foram registradas em nome de parceiros. Segundo, o Primeira Impressão não tem medo de processos judiciais, muito pelo contrário, reforçamos que qualquer pessoa que seja citada em nossas reportagens tem direito de procurar a justiça. A orientação é: converse com seu advogado, ele vai saber te orientar muito melhor em relação a ações judiciais. E como jornalista profissional, deixo inclusive o número do meu registro disponível aos interessados. Reforço, processar qualquer um pode, ganhar aí já é outra história, assim como aconteceu com a Gisele. Vem comigo que eu conto melhor essa história a partir de agora. O Primeira Impressão decidiu não exibir os rostos das 4 ex-funcionárias do Dinho Supermercado que prestaram depoimento à justiça. Vamos pela ordem cronológica. No dia 27 de dezembro de 2022, segundo relatos, a empresária Gisele Bonardi teria trancado funcionárias numa sala dentro do mercado. Um episódio descrito por quem viveu como constrangimento, pressão e abuso. O que era para ser um expediente normal de trabalho, acabou virando um dia de terror. No dia 30 de dezembro de 2022, o podcast Primeira Impressão trouxe à tona o escândalo. Num contexto geral, falamos de assédio moral, violência psicológica e até cárcere privado. O programa teve análise da psicóloga Mafuane Odara e do então procurador do trabalho José de Lima Ramos Pereira. O tema: abuso de poder no ambiente de trabalho. Quando você se sente constrangido ou constrangida, isso é um sinal de que algo pode estar errado. Às vezes a gente acha, não, isso é só porque a pessoa funciona desse jeito, ela faz isso com todo... Não importa, se você se sentiu constrangido, isso sim pode ser um sinal de que você está sendo assediado. O que a gente está vendo em relação aos empregadores é o ato normal de investigação. Nós chamamos o empregador, dizemos se realmente, olha, isso está errado, isso não pode acontecer, até porque geralmente essas denúncias estão vindo realmente com provas, e há necessidade de vir com provas. Quanto mais provas você apresentar, melhor. Pode ser pedido nas ações para que cada empregado que foi atestado na empresa receba o valor específico, e também um dano moral coletivo, que a sociedade seja atendida, geralmente no valor maior. 3 dias depois do podcast, Gisele comparece à delegacia orientada por um advogado, até onde se sabe com limitada experiência prática, e me acusa de ameaça de morte e perseguição. Com uma narrativa cheia de inverdades, registra um boletim de ocorrências e coloca meu nome no centro de uma denúncia absurda e fantasiosa. Existiu sim um atrito entre Gisele e eu, mas sem essa história de ameaça de morte e perseguição. E ao longo dessa reportagem você vai ver como as mentiras de uma das maiores empresárias de Quatiguá foram desmoronando. Gisele distorceu os fatos para se apresentar como vítima diante da justiça, assim como nesse trecho do depoimento que ela deu durante o meu julgamento. E a Gisele e as testemunhas dela não conseguiram chegar nem no consenso de quais supostos palavrões já teria usado. A senhora se recorda dessa situação? Pode relatar pra gente o que se recordar, por gentileza, Gisele? Sim, me recordo sim. Eu estava no supermercado, estava no fundo da loja, então eu fui até a frente ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com ele, eu já o conhecia. Quando eu cheguei, ele já estava saindo pro lado de fora do mercado, as pessoas levando ele pro lado de fora, e ele gritava, você vai se acertar, você e sua família vão se ver comigo. Isso ele falou pra senhora? Falou pra mim e pra quem estava do lado, todo mundo ouviu. E ele falando assim, usando palavras de baixo calão, chamando de vadia, você vai se ver, você e sua família vão se ver comigo. Chama a Gisele, chama aquela cadela, aquela vagabunda. Chamando a Gisele de vagabunda, de biscate. No dia 29 de setembro de 2023, o Ministério Público, baseado exclusivamente no que a Gisele declarou, me denunciou formalmente. Até então, nenhuma testemunha que tivesse visto ou ouvido uma ameaça concreta. Só a palavra dela. No dia 12 de março de 2024, o Ministério Público ainda tentou me oferecer um acordo para eu dar cerca de R$3.000 a Gisele. Eu recusei.
Eu vou passar a palavra para a doutora Cintia para que ela diga ao senhor as condições oferecidas pelo Ministério Público, tá bom? A condição é o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.935 e, ao final, esse valor vai ser revertido à vítima como forma de reparação do dano. Então, para mim, não é interessante o acordo por enquanto, eu prefiro seguir. Tá certo, então. Eu não negocio com mentiras, optei pelo julgamento e apostei meu réu primário contra as inverdades da Gisele. Naquele momento eu decidi, prefiro ter uma sentença me absolvendo do que manchar meu histórico fazendo um acordo baseado em falsas acusações de ameaça de morte. Durante o meu julgamento, Gisele, sem apresentar provas de ameaça, construiu uma sequência de inverdades. No trecho a seguir, ela mente ao afirmar que eu passei a persegui-la, assim como seus familiares. Lembrando também que após essa situação, doutor, ele passava, assim, aqui a cidade pequena, e às vezes a gente se encontrava na avenida, eu com um carro, e ele às vezes de moto, e ele me encarava eu, minha família, meu filho também. Sim. A gente se sentiu muito amedrontado naquela situação, naquele momento, com aquela situação. Entendi. E atualmente, tem alguma espécie de contato? Não. Entre tantas acusações falsas, Gisele começa a se contradizer para o promotor do Ministério Público. Ela também me acusou de ameaçá-la nas redes sociais, mas ao ser questionada sobre essas supostas postagens, não apresentou um único exemplo. Ela tentou desviar do assunto mencionando a edição do podcast do Primeira Impressão, episódio que até então estava plenamente dentro da lei. Ele fez algumas ameaças também nas redes sociais. Isso posteriormente aos fatos. Fez algumas ameaças em redes sociais também. Chegou a registrar boletim de ocorrência em relação a isso? Ou foi instaurado um novo procedimento, algo do tipo? A senhora sabe dizer? Eu não lembro se na época a gente fez. Entendi. E qual que era falar a verdade. Uhum. Eram relacionados a esse fato mesmo? E ameaças em qual sentido? A senhora poderia dizer pra gente? Dizendo que eu tinha encarcerado a irmã dele, coisas do tipo. Ah, entendi. Um teor mais difamatório ali. Entendi. Diante do vitimismo, das declarações desconexas e das acusações infundadas, o Ministério Público chegou até a questionar qual teria sido o real impacto na saúde mental de Gisele. Em razão dessa situação, Gisele, a senhora teve alguma sequela de natureza emocional? Desenvolveu algum sintoma ansioso, por exemplo, dificuldade para dormir? Precisou fazer consulta com psicólogo, uso de medicamento, algo do tipo? Não, eu sou uma pessoa temente a Deus e eu pedi a Deus a proteção sobre tudo isso, sabe? Naquele momento, não cheguei a procurar médico por conta disso, mas passei algumas noites difíceis, sim. Alan, qual o seu nome completo? Alan Júnior de Queiroz. Gisele Vale Bonardi Silva. No dia 3 de abril de 2025 veio o julgamento. Testemunha por testemunha. Nenhuma confirmou a história de Gisele sobre supostas ameaças de morte e perseguição. Nenhuma. Gisele foi obrigada a ouvir todas as testemunhas, inclusive a maioria trazida por ela mesma, desmentirem sua narrativa sobre supostas ameaças de morte e perseguição diante do Ministério Público e da juíza do caso. E nesse momento a senhora viu se ele ameaçou ou não? Não, ele não ameaçou ela, ele só falou que ela não podia humilhar as pessoas. Ô Aline, você chegou a escutar ele falando alguma coisa relacionada à família da Gisele ou ele se direcionava só a ela? E que eu me lembro, ele falava só dela, né? Você gosta de humilhar as pessoas, o que é seu tá guardado. Você tem conhecimento de outras situações similares envolvendo o Alan? Não me recordo. E a senhora chegou a presenciar, depois que ele foi contido ali, em tese, quando ele já estava fora do mercado, a senhora chegou a presenciar alguma ameaça? Eu fiquei trabalhando, daí continuei meu trabalho. Ah, entendi. Do lado de dentro a senhora não percebeu nada. E a senhora chegou a presenciar, lá do lado de fora, ele ameaçando a Gisele? Não, porque eles me tiraram porque eu fiquei muito nervosa. O jogo, que estava até então favorável a Gisele, começou a virar. O Ministério Público queria explicações sobre o suposto cárcere privado dentro do Dinho Supermercado. Gisele confirmou que sim, teria colocado funcionárias dentro de uma sala, mas ela não enxergava isso como errado. Olha, na manhã do mesmo dia, houve um problema com a irmã dele
e uma outra funcionária. Problema de trabalho. Picuinha de trabalho. E eu, prezando pelo bem da empresa, chamei as duas para conversar no escritório. E coisa normal de trabalho, corriqueira de trabalho. Como de costume, no mercado a gente fazia a oração de manhã. E do bom dia. Assim que terminasse a oração, todo mundo se cumprimentava. Pegando na mão. E aí teve uma desavença com a Marielle nesse momento, isso? Que ela não teria cumprimentado, algo do tipo. Então, e eu fiquei na minha. Daí aconteceu que a Gisele soube, chamou a gente para conversar na sala. A gente subiu lá, fomos conversar, e a Gisele falou que isso não podia acontecer, que a gente tinha que ser amigável. Ela falou assim, só peça perdão que eu estou mandando. Eu falei assim, mas tudo bem, mas eu vou pedir perdão pelo quê? Você só quer que eu fale perdão, mas perdão pelo quê? Dela, perdão pela colaboradora tá se sentindo assim, pela Leonor tá se sentindo assim. Eu falei, mas se sentindo como? Assim, eu quero entender o que ela tá sentindo. Assim, porque eu simplesmente só não cumprimentei. E já rebati também dizendo que um dia antes a colaboradora tinha falado que ela não gostava de ficar pegando na mão das pessoas. Ela não gostava de cumprimentar, que ela só queria rezar, como eu também. Eu peguei e rebati isso, assim, eu só não cumprimentei, pela minha pressa e outro porque eu já sabia que ela não queria cumprimentar. Nisso ela mandava eu calar a minha boca, isso com as palavras dela, falou assim, você fica quieto, cala sua boca, eu não estou perguntando isso. Eu só quero que você peça perdão pra ela. Isso aos gritos. E eu perguntava pra ela, tudo bem, mas pedir perdão pelo quê? Teve um relato por parte da Marielle que você falou pra ela pedir desculpas pra Leonor. Isso é verdade? É verdade. Ela se recusou ou ela topou pedir desculpas? Não, no primeiro momento ela se recusou. E foi nesse momento que você saiu da sala ou você saiu depois de alguma outra conversa? Eu tentei falar para ela que não tinha como duas funcionárias ficarem brigadas, porque as duas eram de confiança minha, precisavam ter contato, precisavam conversar. Não tinha como uma ficar de briga com a outra. E aí ela falou, não, eu não vou pedir desculpa. Eu falei assim, olha, vocês tentem conversar para vocês resolverem isso. Eu falei, eu vou sair e vocês tentem conversar. Foi isso que aconteceu. Depois, nesse momento que a gente ficou trancada dentro da sala, eu já estava nervosa, a colaboradora também, a gente tentou sair da sala. Na hora que ela se levantou inicialmente, depois eu já fui, que a gente falou assim, não somos obrigados a ficar aqui dentro. E ela se levantou. Eu levantei também, então vamos sair, porque eu quero sair, eu precisava ir pro banco, precisava continuar meu serviço. No que eu saí, a Gisele nos empurrou para dentro novamente, dizendo assim, eu não autorizei você a sair, volte agora. Tá, e qual foi o teor dessa conversa? Essa conversa foi entre as duas ou foi entre você e as funcionárias? Para começar, foi eu e as duas funcionárias. E depois eu deixei as duas conversando para se entenderem. Como uma boa empresa, eu prezo pelo bom entendimento dos colaboradores. Tá cortando. Se ela não quis pedir desculpa para você, né, porque ela não se achou ali no motivo de pedir. Por que ela teve que ficar na sala, então, ali, sem fazer nada, só esperando o tempo passar, foi isso? Não, a gente não. Ela não ficou na sala. A gente conversou, a Gisele se retirou, a gente conversou, a gente se acertou. Eu falei isso pra ela. Quanto tempo vocês permaneceram ali nessa sala? Olha, desde o começo até o final passou mais de 1h30, porque foi nesses momentos que a gente ficou dela falando insistidamente em pedir perdão para a colaboradora. Nesse tempo todo, não ficou só as duas, você ficou em que local nesse momento? Eu desci, porque é uma parte alta do supermercado, no escritório em cima, e eu desci. E ali na sala do lado tinha outras pessoas também. São duas salas, uma encostada com a outra, por isso que a porta estava fechada. Depois, nesse momento que a gente ficou trancada dentro da sala, eu já estava nervosa, a colaboradora também, a gente tentou sair da sala. Tá, e a Marielle, ela poderia ter saído da sala nesse momento ou ela teria que ter ficado lá? Não,
A hora que elas tivessem acabado a conversa, elas sairiam da sala. Ela entrando na frente da porta, esticando os braços para que eu não saísse, ela falou assim: eu não tô mandando você sair, eu tô mandando você abraçar porque eu mando em você. Se ela não quisesse conversar com a Leonor, ela poderia sair? Claro, qualquer momento ela poderia sair. Eu falei pra ela que eu não sentia que eu tinha necessidade de abraçar, eu não tava me sentindo confortável com isso, ou que eu tinha que pedir perdão pra alguém, sendo que eu não tinha feito nada pra ela. Leonor, nesse episódio da sala aí, a Marielle chegou a pedir desculpa pra você ou ela se recusou? Ela no início se recusou, daí depois ela pediu desculpa. Tá, e aí você deixou as duas dentro da sala para que elas se entendessem? Se entendesse, conversasse. O que você disse para elas nesse momento que você saiu da sala? Eu falei, olha, vou deixar vocês aqui, vocês conversem, porque às vezes é algum assunto que elas não queriam falar na minha frente. Então eu falei, eu vou deixar vocês duas aqui, vocês conversem e vocês se acertem. A testemunha Leonor relatou que quando ainda era funcionária do Dinho Supermercado, foi conduzida ao escritório dos advogados da Gisele para assinar uma declaração previamente redigida, cujo conteúdo a vinculava à versão apresentada por Gisele. No documento que Leonor teve que assinar, dizia que ela não foi pressionada no episódio do suposto cárcere. Embora não refletisse integralmente os fatos devido à condição patroa e funcionária, Leonor assinou. Nos autos tem uma declaração sua assinada relatando sobre esse episódio. Quem que pediu para você fazer? Eu fiz no Felipe. Foi a pedido do advogado da vítima? Sim. Quando ele pediu isso aí para você, você era funcionária do mercado? Você já tinha saído? Não, eu era funcionária. E depois, quando você voltou, como é que estava a situação das duas? Elas... Já estava tudo resolvido e elas desceram. Diante dos depoimentos, o próprio Ministério Público voltou atrás. O mesmo Ministério Público que me denunciou pediu a minha absolvição. Disse em alto e bom som: não houve crime de ameaça. Não houve crime algum nesse sentido. No dia 24 de maio desse ano, saiu a sentença. Absolvido. A juíza foi clara, as provas não sustentam nenhuma das acusações feitas por Gisele. A tentativa de Gisele de usar um processo como vingança fracassou. No dia 11 de junho, mesmo derrotada, Gisele e seus advogados tentaram recorrer. Apresentaram um extenso e mal redigido recurso de apelação. Só que, segundo o Ministério Público, a defesa de Gisele não tinha nem legitimidade para apresentar nenhum tipo de recurso. Os advogados da Gisele, possivelmente por desconhecimento dos trâmites de um processo criminal ou por falta de domínio na área, apresentaram um recurso que foi totalmente desconsiderado. O que era para ser um julgamento contra mim virou um tribunal contra a mentira. Gisele não conseguiu provar nada do que alegou. O que ela conseguiu foi algo diferente, ser confrontada em juízo por testemunhas que não se calaram. Gisele, além de assumir que deixou sim as funcionárias numa sala, expôs negativamente a marca criada pelos pais e revelou como uma empresária pode ser capaz de tudo, até mentir. Em muitas cidades pequenas ainda persiste o mito de que quem processa uma empresa nunca mais consegue trabalho na região. Essa ideia é usada como intimidação para que trabalhadores abram mão de seus direitos. A realidade, porém, é outra. Empresários sérios não aceitam interferências externas e jamais deixarão influenciar por tentativas de retaliação. É fato que, em alguns casos, maus empregadores se comunicam entre si para proteger práticas que ferem direitos trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, na mesma época que abriu o boletim de ocorrência, Gisele também entrou em contato com um dos meus diretores que administra há mais de 10 anos acordos comerciais com as maiores empresas aqui da região, com o objetivo de me queimar. Logicamente que ela não conseguiu. E muitas vezes, empresas como a da Gisele ainda tentam atrelar a sua marca a nome de pequenos influenciadores locais para ganhar visibilidade. Ao mesmo tempo em que supostamente mantém condutas que desrespeitam os direitos de seus próprios funcionários. Nossa, ser cliente do Dinho Supermercado é muito bom, né? Por quê? A justiça existe para proteger o trabalhador e impedir que esse ciclo de abusos continue. Denunciar é um ato de coragem que fortalece não apenas o indivíduo, mas toda a coletividade. Mas, e agora? A vida que segue e chega ao fim essa novela. E a Gisele? A Gisele também segue, só que segue mais derrotada que nunca, com o processo praticamente enterrado e a máscara de uma das maiores empresárias de Quatiguá no chão. Até mais.